Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E hoje eu continuo a história de José em Gênesis, no capítulo 48. E aqui nós continuamos a história de Jacó, de José, Manassés, Efraim, enfim, no Egito ainda. E o texto diz assim: Algum tempo depois, disseram a José: o seu pai está doente. Então ele foi vê-lo, levando consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu forças e sentou-se na cama. Então Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e me abençoou, dizendo: eu o farei fértil e multiplicarei, e farei de você uma comunidade de povos e darei essa terra por propriedade perpétua à sua descendência. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes que eu viesse ficar com você, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rubem e Simeão. Os filhos que lhe nasceram depois dele serão meus. Serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem a sua herança quando eu voltava de Padã. Para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã. Quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata, eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? José respondeu a seu pai: são os filhos que Deus me deu. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu abençoe. Aqui, pela fala dele, quando ele pergunta para José quem são aquelas crianças, parece que há um pouco de, como a gente falaria nos termos de hoje, sem querer ser desrespeitosa, um pouco de caduquice, um termo mais médico, uma demência senil, porque ele já era velho. Já conhecia os filhos de José. E sabia que José tinha 2 filhos? Ele pergunta quem são esses. E, aparentemente, ele não reconhece as crianças naquele momento. Só que ele já conhecia essas crianças, tá? Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada e ele mal podia enxergar. Por isso, José levou os seus filhos para perto dele e o seu pai os beijou e os abençoou. Israel disse a José: nunca pensei que veria sua face novamente. Agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida, José os tirou dos joelhos de Israel e curvou-se com o rosto em terra. Depois José tomou os 2, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora esse fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o primogênito. Então abençoou José, dizendo: que o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe esses meninos, que por meio deles sejam lembrados o meu nome e o nome dos meus pais Abraão e Isaque, e que eles cresçam com uma multidão na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim e de Manassés, e ele disse: não, meu pai, este aqui é o primogênito, põe a mão direita sobre a cabeça dele. E o seu pai, porém, recusou e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e a sua descendência uma multidão de nações. Um parênteses aqui, porque eu não sei se vocês têm percebido ao longo dessa leitura que nós temos feito de Gênesis, que Deus tem alguma coisa com os mais novos, não é mesmo? Eu não sei se é porque no final, por ser o caçula, talvez eles sofram mais a falta de respeito, entre aspas aqui, porque por ser caçula,
eles talvez não acreditem que ele se torne uma grande nação, porque eles acham que não serão fortes para se estabelecer e não serão tão grandes quanto os primogênitos, a gente vê aqui o oposto. Deus tornando os pequenos, os mais novos, os grandes na terra. Eu acho que isso quer dizer alguma coisa, né? Assim, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: por meio de vocês, Israel pronunciará esta bênção. Que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. Assim colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Israel disse a José: estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra dos seus antepassados. Dou a você da região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com meu arco, uma parte a mais do que os seus irmãos. Era a herança, né, que ele estava ali distribuindo naquela hora, e para José ele deu uma porção maior. Não é de se surpreender, porque nós sabemos que ele amava mais Raquel do que Lia, e José e Benjamim eram seus filhos mais amados, tendo em vista que José era o primogênito, né? Filho de Raquel, ele era o primogênito. Então, não me surpreende essa atitude de Jacó de maneira alguma. Mas a mensagem que eu deixo para você é essa: se você acha que você é um pequeno, que você não terá um respeito, que você não será grande, que existem pessoas melhores, mais capacitadas, blá, 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 que a gente gosta de falar para nós mesmo, que nós não somos capazes, enfim. Aqui a Bíblia, só em Gênesis, está repleta. Jacó, inclusive, era o mais novo, e aqui nós vamos vendo que todos os que eram mais novos, aqui até os filhos de José, que nasceram no Egito, o mais novo foi dito que ele seria maior do que o primogênito. Você, hoje, não se ache pequeno, você será o maior com Deus na sua vida, entre todos. E que esse Deus te faça grande e te abençoe todos os dias de sua vida. E até a próxima.